Iguape está localizada ao sul do estado de São Paulo, no Vale do Ribeira. A data oficial de sua fundação é 1538. A história do município de Iguape muito se confunde com a colonização do Brasil no início do século XVI. O Brasil começou por aqui. Poucos são os registros que contam a história deste imóvel, conhecido por Casa dos Jesuítas. É provável que a casa tenha sido construída por padres jesuítas que chegaram à região por volta de 1554 e tenha sido erguida antes mesmo da mudança do povoado de Capara para as imediações do Mar Pequeno em 1614. Por volta de 1551, foram descobertos veios auríferos na região de Iguape. Na década de 1630, para evitar contrabando e garantir seu quinto, fundou-se em Iguape a Casa de Oficina Real da Fundição do Ouro. Em 1763, o governo do Rio de Janeiro solicitou à Câmara de Iguape o seu fechamento e levou os instrumentos e utensílios usados na fundição do ouro para o Museu Nacional. Hoje, o prédio funciona como Museu Municipal. A Rua das Neves, ou chamado Funil de Cima, é o mais antigo conjunto arquitetônico da cidade. Diferentemente de outras cidades coloniais que lhes são contemporâneas, Iguape não foi construída em alto de elevações, o que a torna mais vulnerável. Esta é uma das explicações para o traçado original do núcleo, fechado para o exterior, voltado para si mesmo, e com aspecto de fortificação. O núcleo inicial, implantado em terreno de topografia praticamente plana, tem formato que se assemelha a uma elipse, de pontas alongadas, onde estão os chamados funis. O Casarão dos Chimbicas e o Sobrado dos Balaios estão localizados no acesso ao Porto Grande. Eles foram erguidos em meados dos séculos XVII, quando o povoado se estabeleceu às margens do Mar Pequeno, iniciando o novo núcleo de moradias. Ocasião também em que a mineração do ouro de aluvião nos afluentes do Ribeira se intensificava, dando origem ao primeiro ciclo econômico da vila de Nossa Senhora das Neves. O Santuário do Senhor Bom Jesus de Iguape se destaca em meio às casas e sobrados do centro histórico, por suas dimensões grandiosas. Foi construído entre os séculos XVIII e XIX, por mão de obras de escravos e de poucos voluntários da comunidade ligados à Irmandade do Bom Jesus. Durante a sua construção ocorreram paralisações, algumas vezes por falta de recursos financeiros, outras por ausência de profissionais especializados nesse tipo de construção. O ano de 1856 marca finalmente a inauguração deste templo, ainda inacabado. Uma das torres, a do lado do mar, dedicada ao Bom Jesus, só foi concluída 20 anos mais tarde, em 1876, e a outra, do lado da terra, dedicado a Nossa Senhora das Neves, foi inaugurado alguns anos depois. Por volta de 1751, começava a ser erguida a igreja de Nossa Senhora do Rosário, na região conhecida na época por Largo do Rocio. A construção do templo, dedicado à devoção dos patronos das Irmandades de Nossa Senhora do Rosário, dos Homens Pretos e de São Benedito, levou anos até ser concluída, pois não haviam recursos suficientes. Apesar de ainda não concluída, foi inaugurada em março de 1841 e seu entorno ficou conhecido como Largo do Rosário, em homenagem à santa. O Sobrado dos Fortes foi construído na primeira metade do século XIX.
passou por vários proprietários e muitas reformas. Foi utilizado durante muito tempo como moradia no piso superior e comércio no térreo. Em 1990, o prédio foi desapropriado pelo município, recebeu uma reforma geral e desde então é o local destinado à realização dos atos do Poder Legislativo, passando a ser também conhecido como Sobrado da Câmara Municipal. Registros históricos indicam que a construção original do Hotel do Comércio era em estilo colonial português. Em março de 1910, foi feita uma reforma completa, reconstruindo todo o sobrado em estilo arquitetônico Art Nouveau. O suntuoso sobrado dos Mâncios foi construído no início do século XIX pelo comendador José Jacinto de Toledo, também proprietário na época do sobrado dos Toledos. Ao longo dos séculos, o imóvel serviu como moradia, clube, escola e hotel, e é mais um dos marcos do auge do ciclo econômico do arroz na cidade. Possui uma riqueza de detalhes nos gradis e um grande salão na entrada. Mas está proibido o acesso ao prédio, pois encontra-se em péssimas condições de conservação. A singela Capela de São João foi erguida em 1886 e inaugurada inacabada. Possuía alicerces de pedra com argamassa de cal, e a porta de entrada era voltada para o Rio Ribeira e o Porto Fluvial. Na década de 1940, se encontrava em estado precário de conservação e, para a segurança dos devotos, foi demolida. Em 1946, foi novamente erguida em tijolos sobre as estruturas anteriores e sua porta de entrada foi aberta na parede lateral da antiga construção. Ela representa o único edifício remanescente das atividades do antigo porto, apesar de sua estrutura ser muito diferente daquela construída no século XIX. O sobrado conhecido por Correio Velho foi construído na primeira metade do século XIX. Em 1926, foi transformado em sede da Agência dos Correios e Telégrafos e por isso passou a ser intitulado Correio Velho. Nesta época, foi adaptado para a instalação dos serviços dos Correios, o que levou a uma descaracterização quase completa de seu espaço interno original. Em 2009, o prédio estava em estado avançado de deteriorização, quase em completa ruína. A partir de 2010, o prédio passou por um longo e demorado processo de recuperação e restauro. As obras foram concluídas em 2020 e em 2022 foi instalada a Fábrica de Cultura 4.0 de Iguape. O sobrado dos Toledos foi erguido na primeira metade do século XIX, por volta do ano de 1840, por José Carlos de Toledo, filho do comendador José Jacinto de Toledo. Ao longo de muitos anos se recebeu poucas manutenções e em 2010 a cobertura do edifício desabou, destruindo também os assoalhos do segundo pavimento e o piso térreo. Somente em 2018, depois de um longo período em estado precário e com parte dos escombros ainda no local, o prédio foi reformado e restaurado. Todas as esquadrias existentes foram recuperadas e os objetos decorativos da fachada restaurados, restabelecendo a beleza desse ícone da arquitetura nacional. É muito provável que a construção original do Palacete Eurico Moutinho seja datada do século XIX e sua fachada tenha seguido os padrões de edifícios deste período. Em 1914, quando o Santuário do Senhor Bom Jesus vendeu o sobrado para o capitão Eurico Moutinho, ele reformou por completo, alterando o estilo do imóvel, que passou a ter característica de Art Nouveau, em alta na época,
Dessa forma, o sobrado ficou conhecido por Palacete, levando o nome de seu proprietário. Não há registros que apontem a época exata em que o sobrado foi construído. Na fachada do imóvel, duas datas intrigam, pois podem se referir a esse período de sua construção. Na lateral da rua 15 de novembro, a data é 5 de agosto de 1865. E na rua 9 de julho, a inscrição indica 20 de maio de 1866. A principal hipótese defendida é de que a primeira se refere ao início da obra e a segunda à sua conclusão. O que se sabe é que em 1868 os negócios do comendador passaram para este prédio no térreo e o piso superior foi transformado em moradia para sua família, que antes viviam em outro sobrado de sua propriedade, hoje conhecido por Pirá. Hoje, no térreo, funciona o poupa-tempo. As obras da Capela de São Miguel foram iniciadas em 1852, após a demolição da antiga matriz de Nossa Senhora das Neves, em 1858. Parte do material foi utilizada na construção da capela, como o pórtico principal em pedra e a porta em madeira da entrada. O último restauro da capela foi realizado em 2018 e foi preservada a sua construção original, restaurado o altar em mármore, que remete à década de 60, e as imagens de dentro da capela. Os lustres suspensos foram também preservados e as grossas paredes de pedra receberam argamassa com cal. A construção da igreja foi iniciada no final do século XIX e concluída no início do século XX. A igreja foi benzida em 1º de agosto de 1890 e 3 dias depois, a imagem do santo foi entronizada no altar do novo templo, translada em grande procissão pelas ruas da cidade, do Largo do Rosário até a igreja de São Benedito. Somente em outubro de 1893 teve início a construção da torre do lado norte, a primeira a ser erguida. Por volta de 1928, as obras da torre do lado sul foram iniciadas. Em 2014, o templo foi mais uma vez reformado e, nessa ocasião, a imagem de São Benedito foi acolhida na igreja de Nossa Senhora do Rosário.